Boa tarde a todos. Que a serenidade de Jesus esteja em nossos corações e que nós estejamos mais uma vez prontos e preparados a ouvirmos mais um pouquinho do seu ensinamento. O que será que em nossa vida podemos considerar supérfluo ou necessário? E parece que temos essa resposta. Necessário é tudo aquilo que realmente necessitamos para viver. E supérfluo é tudo aquilo que é demais. É tudo aquilo que na verdade não é muito útil, mas que nós, na maioria das vezes, gostamos. Isso é supérfluo. Como sabermos o que realmente necessitamos se para cada um de nós a vida se apresenta de uma forma diferente? Vivemos todos no mesmo planeta, somos todos uns irmãos dos outros, mas a vida de cada um é só daquela criatura, não é assim? Temos uma vida só nossa. Então, como a gente vai ficar fazendo essa medida do supérfluo ou não supérfluo? Temos consciência também que o nosso mundo hoje está totalmente consumista. Não é verdade? O que nós compramos hoje, amanhã já é velho. E se a gente tiver alguma dúvida disso, vamos nos recordar da televisão que na minha época durava 20 anos, 30 anos. A TV agora termina o prazo de validade com muita rapidez. O celular, então, nossa senhora, né? Eu compro um hoje, amanhã aparece um amigo mostrando outro que saiu, que eu nem tinha visto. Então, tudo que está sendo feito, na verdade, é para que nós, cada vez, consumamos mais e mais. E o pior é que se não trocamos estes aparelhos, se não modificamos todas essas coisas, parece que nós ficamos meio que desencaixados, não é? Porque eu deixo de poder fazer algumas coisas que os outros fazem naturalmente, pelo fato de não ter este telefone mais atual, isto novo, aquilo que acabou de sair. Vocês estão sentindo isso hoje ou não? Conseguem perceber isso no dia a dia ou não? Então veja, que coisa terrível, né? Então vamos voltar mais ou menos um século atrás. Uma amiga estava me contando que a bisavó dela vivia num sítio. E que lá nesse sítio, aquela família produzia tudo o que precisava. Eles compravam muito pouca coisa. Eles compravam querosene, eles compravam sal, eles compravam vinho porque eram portugueses. Eles compravam fardos de tecidos porque a bisavó dela costurava para toda a família. Mas isso eles faziam uma vez por ano. Toda a família trabalhava no sítio e todos viviam daquilo que o sítio dava. A mãe dessa minha conhecida, desculpem, a avó dessa minha conhecida, já foi morar na cidade. E eles compravam muito mais coisas do que a bisavó dela comprava. A mãe dela, toda a vida viveu na cidade. Mas como era casada com um homem mineiro, que naquela época era considerado pão duro, mão fechada, eles só compravam o que era indispensável. Mas como esta avó dela, na verdade, era uma costureira muito boa, tinha sempre um dinheirinho na mão para comprar algumas coisas a mais, embora também só comprasse o necessário. E aí ela começou a se perguntar dela mesma, o que é que ela fazia igual a mãe, igual a avó, igual a bisavó dela. E se nós pegarmos estas 3 gerações, quarta com a dela, nós vamos perceber a diferença que aconteceu na vida de todos nós, né? Nós estamos falando daquela geração onde ainda se guardava dinheiro no colchão. Depois do dinheiro no colchão, as pessoas começaram a ter um pouco de dinheiro na mão. Depois do dinheiro na mão,
apareceram os bancos. E embora a gente só pudesse gastar o que tinha no banco, nós já podíamos fazer o quê? Dar cheques. Não era assim? Mas o que foi que o consumismo trouxe para nós? Cartão de crédito. Quem aqui não tem cartão de crédito? Quem aqui não usa o cartão de crédito? Então nós vamos a uma loja, compramos lá o que precisamos, uma TV, uma cama, uma geladeira, e pagamos em 10 parcelas. Mas naqueles 10 meses, nós continuamos consumindo outras coisas e comprando outras coisas. Ou a gente paga e não compra mais nada. Continua comprando. Não é? Por quê? Porque a facilidade que o cartão de crédito nos traz, nos envolve, facilita e permite com que a gente comece a fazer essas coisas que a bisavó da minha amiga não tinha como fazer. O que vem como consequência? Muitas criaturas começam a pagar a parcela mínima, porque nesses 10 meses que está pagando a televisão, comprou tantas outras coisas, que não tem como pagar 100% do que comprou no mês. E aí, o que vem como consequência? O que muitas pessoas têm dito e outras têm sentido: se quebra. Se quebra por causa do quê? Se quebra por causa do consumismo. Será que precisamos hoje de tudo isso para viver? Será que necessitamos de tantas coisas para o nosso bem-estar? Ou será que estamos fazendo exatamente aquilo que determinam e que querem que a gente faça? Precisamos parar e precisamos pensar. Porque muitos de nós estamos nos desequilibrando por conta do supérfluo que não precisamos. E Chico deixou um trecho muito lindo para nós falando sobre isso. E ele diz assim: uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Estamos falando as palavras de Chico. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros só queriam falar. Uns queriam silêncio, outros queriam ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros queriam ter pés. Uns queriam um carro novo, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Nós precisamos pegar essas palavras do Chico, esse texto que não é assim tão grande, e refletirmos sobre ele. E buscarmos observar exatamente onde nós nos classificamos. O que estamos querendo, o que estamos fazendo, o que estamos buscando para o nosso bem. Este é o primeiro ponto que nós temos para falar. E sabemos que é muito difícil aprender a consumir apenas o necessário. Por quê? Porque isso é o ensinamento que nós precisamos fazer conosco mesmo, independente daquilo que está acontecendo à nossa volta. Independente daquilo que nós estamos ouvindo no rádio, na televisão, lendo no jornal. Mas nós precisamos aprender isto para fazer conosco. Jesus nos dizia: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nós não dizemos isso todos os dias,
quando fazemos a oração do Pai Nosso, nós nos lembramos perfeitamente o que aconteceu com o maná, quando aquele povo resolveu querer guardá-lo para o dia seguinte. O que acontecia? Todos os dias aquele povo recebia o maná. Com medo de amanhã Deus não dar, queriam guardar. E o que acontecia com o maná? Se estragava. No dia seguinte, eles eram obrigados a se desfazer de tudo aquilo que haviam guardado, porque não prestava para mais nada. Nós precisamos ir pensando estas coisas do Evangelho. Nós precisamos ir nos recordando de Chico e destes outros fatos ocorridos, na verdade, para verificarmos o que é que nós estamos fazendo com o nosso hoje. Estamos buscando o necessário para o nosso hoje ou o supérfluo para mais um mês, um ano, 5 anos. O que estamos fazendo conosco e com a nossa vida? Por que precisamos ter tanto alimento armazenado? O pessoal que viveu a Primeira e Segunda Guerra lembra que precisava armazenar, porque eles tinham uma cota por pessoa. Hoje nós não temos mais isso. Os supermercados, os mercadinhos, os mercadões estão abertos todos os dias. Mas a gente vai em algumas casas que quando abre a despensa, você fica de boca aberta, para que tanto? Mas nós achamos que temos que guardar. Será que precisamos de tanta roupa? Olhe para o seu guarda-roupa. Verifique o que é que está lá, que já faz mais de 6 meses que você nem toca. Quanto mais usa, mas está lá. Está guardado. Uma hora eu vou precisar. Veja bem quantos telefones tem dentro da sua casa. Quantas TVs tem dentro da sua casa. Porque hoje a moda é cada quarto com uma TV. Conclusão, o pouco tempo que a família tem para desfrutar da presença um do outro, decididamente deixou de existir. Porque cada um vai para o seu quarto assistir o que quer. Nós precisamos disso? Será que isso é necessário? Até onde nós estamos muito mais separados do que unidos pelo próprio consumismo? Até onde nós vamos permitir que todas estas coisas continuem na nossa vida e nós vamos com isso deixando de perceber até a pequena felicidade que podemos vivenciar nesta terra bendita de Santa Cruz. Vamos começar a prestar atenção nas coisas materiais que temos buscado comprar e consumir. Se existe ou não existe um grande excesso. Mas será que se fizermos tudo isso, buscarmos diminuir o que de material temos, as nossas preocupações terminarão? Eu preciso dizer para todos vocês que infelizmente não. Porque precisamos ainda aprender também sobre o desapego. Não apenas material, mas pessoal e espiritual. Mas que negócio é esse de desapego pessoal e de desapego espiritual, Nilceia, que você está querendo nos fazer compreender? Muitas vezes nós nos esquecemos da recomendação do Cristo. E tem uma que é muito importante: não acumulai tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. O que será que isto quer dizer? O que será que o Cristo queria nos dizer quando nos falava sobre isso? Certamente, ele falava também daquela porta estreita, na qual todos nós precisaremos passar, mas que só conseguiremos passar se efetivamente tivermos deixado aqui na terra tudo que não mais necessitávamos. Por ser estreita, ela exige que a gente leve o indispensável para o nosso coração, que a gente leve o indispensável para o ser espiritual que somos, e não para o ser material
que vivemos neste instante. Mas será que se a gente conseguir se libertar de tudo aquilo que a gente não precisa, nós passaremos pela porta estreita? Claro. Vamos pensar que neste momento nós estamos falando daquilo que nos incha. Nós estamos falando da vaidade, nós estamos falando do orgulho, nós estamos falando do egoísmo, nós estamos falando da impaciência, da intolerância, tudo que nos deixa grandes, fortes por fora, mas muito pequenininhos por dentro. Nós precisamos ficar grandes por dentro para podermos passar por esta porta estreita. Por isso a necessidade de observarmos o que temos feito conosco mesmo. Estamos nos preocupando para nos fazermos melhores? Estamos atentos todos os dias com as nossas palavras, com as nossas intenções, com as respostas que damos aos outros? Ou estamos simplesmente passando pela vida, fazendo aquilo que achamos que é melhor e que devemos fazer? Precisamos nos questionar, porque o supérfluo e o necessário não está só no material, está também no pessoal. Devemos passar por todos os lugares, deixando um rastro de alegria, um rastro de luz, um rastro de amor, que qualquer dia que voltarmos por ali, sejamos bem recebidos. Será que se formos intolerantes, egoístas, deixaremos este rastro? Será que já estamos cobrando de nós mesmos 100% do que podemos fazer para nós, para estarmos melhores? Se retornarmos à casa do Pai esta noite, teremos feito para cada um de nós o melhor que podíamos para atravessarmos a porta estreita? Ou não conseguiremos passar porque estaremos inchados de tudo isso? Precisamos pensar. Supérfluo e necessário não é só aquilo que é material, é aquilo que também me pertence. Mas vamos agora falar um pouquinho sobre o desapego. Há muito tempo atrás, considerava-se que o desapego era algo não muito bom, porque na verdade parecia que ele representava falta de afeição, desinteresse, indiferença. As pessoas não gostavam muito de falar de desapego. Mas se nós voltarmos lá novamente em Jesus, nós vamos ouvir mais uma vez aquela frase que ele disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E logo em seguida ele apontou para todos aqueles que estavam na reunião e disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E essa fala do Cristo na época foi muito controvérsia. Todos aqueles que não o queriam bem, e até muitos dos seus familiares, começaram a achar que ele não gostava da sua própria família, quando na verdade fazia tão poucos dias que ele tinha dito que era necessário honrarmos pai e mãe. Portanto, aquilo que as pessoas estavam pensando não tinha nada a ver. Mas quanto que comentaram sobre esta palavra? E o que ele queria mostrar para nós? Ele queria mostrar para nós a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Porque um é um agrupamento familiar de espíritos estranhos uns aos outros, divididos mais por antipatias. E o outro representam espíritos que reencarnam entre parentes próximos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem em afeição, que se traduzem em amor, mesmo uns tendo débitos para com os outros, pela falta de desamor que no determinado momento de suas vidas vivenciaram. Então vejam,
Jesus quis mostrar para nós que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Quando nós pensamos um pouquinho nesta fala de Jesus, nós também podemos pensar o que é que nós fazemos com os nossos consanguíneos e com os outros. Dr. Hamed, no livro Renovando Atitudes, no capítulo Desapego Familiar, nos explica muito bem o que isso quer dizer. Ele diz que desapego quer dizer o sentimento de alguém que desenvolveu sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que deve fazer, estruturando em seu próprio senso a autonomia. Olha que coisa interessante o Dr. Hamed nos diz, né? A criatura desenvolveu em si a capacidade de já saber selecionar e de já conseguir dizer para ele mesmo: eu posso, mas eu não devo. Será que nós fazemos isso com os nossos filhos, com os nossos netos? Eu posso, mas eu não devo. Muitas vezes nós nos agarramos aos nossos familiares, gerando vários casos de desajustes, de doenças psicológicas, levando a desequilíbrios e levando até a imaturidade emocional. É isso que o Dr. Hamed está dizendo para a gente, que nós precisamos nos conscientizar que a reencarnação nos traz a possibilidade de exercitarmos a independência nos vários sentidos, e que isso deveria fazer parte da nossa vida com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Nós deveríamos aprender a conviver com todos, mas a conviver com a consciência universalista, sem aquela do meu pai, meu filho, meu irmão, meu tio, meu, e de preferência fazer tudo o que eu quero, ou como eu acho que é certo. Nós temos que parar, nós temos que pensar nisso, nós temos que fazer isso. Dr. Hamed termina esse capítulo dizendo assim: apesar de respeitar sua família, Jesus exaltou o desapego familiar como a meta que todos deveríamos atingir a fim de alcançarmos os superiores princípios da fraternidade universal e o verdadeiro sentido de liberdade integral. Nós fazemos isso com os nossos familiares? Nós conseguimos? Por quê? Porque nós estamos lá, apegados e enraizados, mais uma vez, no que não é o mais importante, o que não é necessário. Por isso que o supérfluo e o necessário não fala apenas das coisas materiais. Ele fala das coisas materiais, ele fala daquilo que é espiritual, que é nosso, e ele fala daqueles com os quais nós convivemos. Se nós conseguíssemos ver a nossa família por essa ótica, certamente nós sofreríamos muito menos. Certamente nós judiaríamos muito menos também. Mas, como é difícil, né? Como é difícil pensarmos e aceitarmos tudo isso. Mas a gente também acredita que depois de cada novo conhecimento, um outro conhecimento aparece à nossa frente. E com certeza, é por conta destes outros conhecimentos e entendimentos que nós estamos aqui hoje, falando sobre isso com vocês, que pode até ter sido um assunto nem pensado, muito menos refletido, muito menos cogitado de um dia fazer. Mas, todos nós, com todas as nossas dificuldades, temos a condição sim de aprender, de conhecer e principalmente de vivenciar coisas novas.
precisa saber se nós queremos, se nós gostamos, se é interessante. E uma outra grande interrogação, se vale a pena. Na maioria das vezes, quando nós não queremos nos envolver num trabalho que vai ser um pouco mais difícil para conosco mesmo, nós dizemos assim: não vou nem dar ouvido, porque isso não vale a pena. Na minha vida, isso não interessa. Eu não preciso fazer isso para viver bem, para ir numa casa espírita, para fazer um tratamento. Eu não preciso, mas precisamos. Precisamos, porque precisamos aprender aquilo que nós falamos na segunda parte, a nos prepararmos para atravessarmos a porta estreita. E atravessar a porta estreita passa por todas estas situações de desapego material, emocional e espiritual. Se nós não começarmos a trabalhar isto hoje, quando nós faremos? Neste momento, estamos aqui ouvindo estas palavras, com certeza, porque muitos de nós já temos a condição de vivenciar e se preparar para estes desapegos. Mas cada um de nós, na verdade, precisa ter uma proposta firme e um desejo sincero de se mudar, de alterar a sua própria vida, de alterar o seu ser interior, para um dia passar pela porta estreita. Deu para entender um pouquinho sobre supérfluo e necessário? Deu para entender? Não só da parte material, das outras partes também deu para entender um pouquinho? Senão não vai adiantar nada, né? A gente vai começar a não querer comprar televisão, mas vai querer o filho mais perto da gente ainda. Ah, não, você hoje não vai, hoje fica comigo. Então vejam, tudo isso que a gente tentou trazer um pouquinho para a reflexão do que representa o desapego, do que representa o supérfluo, do que representa o necessário nas nossas vidas. Deu para entender? Que bom. Que Maria, Jesus e o Senhor Deus do Universo nos ilumine e nos fortaleça, para que através desses conhecimentos e ensinamentos consigamos buscar constantemente o necessário e que tenhamos a força suficiente, mesmo diante de tantas imposições e ilusões, deixarmos tudo o que realmente é supérfluo, desnecessário para a nossa vida e para o ser espiritual e imortal que somos. Muito obrigada a todos e até qualquer hora.